Putin aos pés de Xi Jinping. Estimado senhor presidente, A Rússia se submeteu à China. o investidor é o nosso imperador. A Rússia vende petróleo para o Império do Meio a preço de banana e gás com prejuízo para si mesma. Permite a derrubada de milhares de hectares de sua floresta. Derrubaram tudo, destruíram toda a taiga russa. Entrega às empresas chinesas as próprias terras junto com as pessoas. Havia pessoas, e agora são tipo escravos. Empresas russas estão falindo por causa da expansão da China. O yuan está se tornando a principal moeda na Bolsa de Moscou. A economia da Rússia agora está irrevogavelmente atrelada à China. Sem as esmolas dela, sofrerá um colapso. Como a Rússia perdeu definitivamente sua soberania? Por que ela destrói a própria economia, trocando a riqueza nacional por bugigangas made in China? E o que Putin recebe em troca de seu senhor presidente? Assista na reportagem especial Vassala da China. Como a Rússia caiu em uma dependência onerosa da China. Ele chegou à Rússia para uma inspeção como seu novo proprietário. Foi assim que, ainda em 2023, muitos observadores internacionais caracterizaram a visita de Xi Jinping a Moscou. Já naquela época, estava claramente visível. A Rússia cai nas mãos da China como uma fruta madura. Estimado senhor presidente, A isso levou toda uma sequência de acontecimentos. Tudo começou com a decisão de Putin de desencadear uma guerra em larga escala contra a Ucrânia. Em resposta, vieram as sanções e o isolamento internacional. Centenas de empresas ocidentais deixaram o mercado russo. Depois, o ditador decidiu cortar o gás da Europa, esperando que a UE congelasse e desistisse de apoiar Kiev. A Europa não congelou, apenas encontrou outros fornecedores. Já a Rússia perdeu seu mercado de gás mais lucrativo e confiável. Mais tarde, vieram as sanções do Ocidente contra petróleo, carvão, alumínio, cobre, níquel, ouro e ainda muitas outras proibições de importações do Irã. Ao se cortar dos mercados ocidentais, a Rússia caiu em dependência econômica da China. Ela foi obrigada a se reorientar completamente para a China, vendendo para lá gás, petróleo, carvão e outros recursos naturais. Negociar com a Europa era lucrativo, mas com a China tudo funciona de outra forma. É preciso dar descontos enormes, aceitar quaisquer condições que o senhor presidente Xi dita a Putin. nossos amigos chineses são negociadores difíceis. Os amigos chineses simplesmente torcem o braço de Putin. A situação com o gás é muito reveladora. Xi Jinping sabe perfeitamente que a Rússia agora simplesmente não tem para onde escoá-lo. Antes, a Rússia trabalhava assim: extraía o gás e imediatamente o vendia para a Europa. Agora é preciso encher os próprios reservatórios. Já são 70 bilhões de metros cúbicos. Eles estão lotados. O Kremlin tem poucas opções: ou interromper a extração, lacrar os poços, ou vender o gás por qualquer preço, mesmo não rentável, só para que levem. E a China leva por uma mixaria. O preço é de $125 por 1.000 metros cúbicos, o que é várias vezes abaixo do valor de mercado. Para comparação, os países da UE compram gás de seus fornecedores, em média por $450 por 1.000 metros cúbicos. Putin se justifica dizendo que a Ásia não é a Europa. Os preços são simplesmente diferentes em diferentes regiões do mundo. Na Europa são uns preços, na Ásia são outros. A China pega o gás russo por trocados, mas Putin quer construir mais um gasoduto para lá, para vender ainda mais gás por migalhas. Há muitos anos, o Kremlin insiste num projeto chamado Força da Sibéria 2. Até hoje, ele existe apenas no papel. A China ainda não dá sinal verde para o início da construção. Ela simplesmente não precisa de tanto gás. Mas o Kremlin literalmente implora e até está disposto a assumir todos os custos. Nunca se justificarão os gastos e os investimentos de capital na construção do gasoduto. O governo incentiva que se comece a trabalhar no projeto Força da Sibéria 2 o quanto antes. Mais um projeto não comercial. Isso é encenação, é ostentação. Na prática, estamos pagando a China para que concorde em receber o nosso gás. Para que tudo isso serve à Rússia? Sobre isso, Putin já está sendo questionado até por propagandistas leais ao Kremlin em fóruns econômicos. Esses preços serão mais baixos do que os europeus. O que você acha? Nós não vamos entregar a força da nossa Sibéria à China? Putin, tentando esconder a irritação, volta a se justificar.
Diz que a Rússia precisa vender seu gás para algum lugar. É um projeto mutuamente vantajoso. Putin supostamente já acertou com Xi Jinping a construção do gasoduto Força da Sibéria 2. Assinaram algum documento que o lado russo chamou de memorando vinculante. Só que, para qualquer economista, isso soa como um completo absurdo. Um memorando, por definição, é uma declaração de intenções que não obriga juridicamente a nada. Isso é realmente uma espécie de novilíngua, porque o termo vinculante e o termo memorando são termos opostos. É apenas uma declaração a qual adicionamos o termo vinculante, mas que na prática não obriga a nada. Inclusive porque não inclui nenhuma condição concreta e não tem qualquer força jurídica. No documento falta o principal, o preço pelo qual a China se compromete a comprar o gás da Força da Sibéria 2. A Rússia primeiro precisa construir o projeto por conta própria. E isso custa muito dinheiro. É preciso construir um gasoduto com quase 7.000 quilômetros de extensão. E só depois, talvez, mas não é certo, a República Popular da China concorde em comprar o combustível, e o preço será ditado nos seus próprios termos. Na Agência Internacional de Energia, já prevêem que ele será até inferior ao custo de produção. Ou seja, a Rússia terá de vender gás com prejuízo. A China se aproveita da situação sem saída da Rússia. Também dita os preços na compra de petróleo. Leva com enormes descontos. Atualmente, o desconto é de cerca de $20 por barril. Por causa disso, a Rússia perde bilhões de dólares todos os meses. Situação parecida ocorre com o carvão. Em 2022, a China concordou em comprá-lo da Rússia apenas a preços irrisórios. 2 anos depois, como se estivesse zombando, ainda introduziu tarifas. E agora, as exportações de carvão caíram significativamente. No fim das contas, as minas do Cusbás russo, que perderam o mercado europeu com o início da guerra em larga escala, não encontraram salvação no mercado chinês. Um tipo de parceria em que se reduzem constantemente tanto os preços quanto os volumes de compra nem sequer permite manter-se à tona. Já estamos vendo uma catástrofe. Praticamente toda a indústria carbonífera da Rússia é deficitária. Uma massa de empresas simplesmente está quebrando. É preciso fechá-las. E ali existem cidades monodependentes inteiras que vivem do carvão. E claro, toda a região de Kemerovo, está em dificuldade. A aposta na China leva a Rússia ao abismo. A Rússia agora está totalmente dependente da China. A maior parte de suas riquezas naturais vai justamente para lá. Embora antes da guerra em larga escala, a Rússia tivesse muitos mercados de venda. Agora tudo se limita à Ásia. É a Índia, que em maior medida, a China. A Rússia se transformou em um anão econômico em comparação com o Império Celestial. Sem a China, a economia russa entrará em colapso. Ela já está totalmente atrelada ao sistema financeiro chinês. Vendendo matérias-primas para lá, a Rússia recebe yuans em troca. Foi justamente o yuan que se tornou a principal moeda na Bolsa de Moscou. Sua participação, segundo dados do Banco Central da Rússia, já chega a 99%. Além disso, o Banco Central mantém suas reservas predominantemente em yuans. E essa não é uma moeda livremente conversível. Sua circulação é totalmente controlada pelas autoridades chinesas. Assim, agora os pagamentos vitais não são determinados por Moscou, mas por Pequim. Putin já não é um líder independente. Ele depende completamente de Xi Jinping. É uma pessoa que pode privá-lo do poder, privá-lo de influência. Se Xi Jinping disser amanhã que por uma semana não compramos absolutamente nada da Rússia, ou por 2 semanas, pronto, não há mais Putin. No início da guerra, a Rússia perdeu o mercado europeu. O principal, lucrativo, estável, antigo, tradicional. E agora é obrigada a se orientar pela China. E acabou se tornando um apêndice de matérias-primas da China. A Rússia está se tornando um vassalo pouco desenvolvido da China. Isso fica visível até pela forma como, nos últimos anos, a retórica de Putin mudou. Eis o que ele dizia literalmente alguns meses antes do início da guerra em larga escala. Supostamente, o principal para ele é a soberania. Ou o país é soberano ou é uma colônia, independentemente de como se chame uma colônia. Mas se um país não é capaz de tomar decisões soberanas, isso já é, em certa medida, uma colônia. E agora, depois que a Rússia de fato se tornou uma colônia, Putin passou a cantar outra canção, dizendo que não há nada de terrível. Não só agora, mas ao longo de muitos séculos de sua história, a Rússia foi dependente. Fazer o quê? Vamos lembrar do que acontecia nos tempos de Alexandre Nevsky. Afinal, ele ia à horda,
se curvava diante dos cães da horda, recebia permissão para governar. Os hordianos se comportavam de forma insolente e cruel. E agora, da mesma forma, autoridades russas, uma após a outra, viajam à China. E Putin se derrama em lisonjas e elogios diante de Xi. Estimado senhor presidente, eu e toda a delegação russa estamos felizes com um novo encontro. Agradeço pela recepção. Junto com mais um vassalo da China, Kim Jong-un, Putin caminha atrás de seu senhor, o presidente Xi, em eventos oficiais. Quem aqui é o imperador e quem é o subordinado também é demonstrado pelo primeiro-ministro da Rússia, Mishustin, que igualmente vai à China para se curvar. Investidor, nosso imperador. Eles vão implorar para aumentar as compras de qualquer coisa que seja da Rússia. E além disso, ainda é uma espécie de legitimação. Viajar para destacar que você ainda significa alguma coisa e que ainda tem poder. Ou seja, é um tipo de permissão para governar. Eles precisam ir periodicamente, receber do Khan a permissão para governar. Repete-se a história da qual Putin falava. Foi assim durante todos os 300 anos da invasão mongol ou do domínio mongol sobre a Rússia. Iam, mendigavam, beijavam, lambiam a poeira das botas, recebiam um papelzinho para governar. Portanto, o hábito histórico existe. 350 anos de joelhos. Bem, eles mesmos se meteram nessa situação. E agora Putin está pagando por ter transformado o país em um vassalo da China. Vendendo recursos naturais à China por quase nada, Putin obtém pelo menos algum dinheiro. Com ele, compra componentes para o complexo militar industrial e continua a agressão contra a Ucrânia. O interesse do ditador aqui é compreensível, assim como o de Xi Jinping. A Rússia quer comprar 1 milhão de motores para drones. Tudo bem. As empresas chinesas que fabricam drones e componentes para eles obtêm lucro. Tudo bem. A Rússia ganhou dinheiro vendendo gás, que a China usou para fins energéticos. Recebeu yuans. Com esses yuans, comprou motores para drones contra a Ucrânia. A China recebeu gás muito barato, com desconto. Por outro lado, vendeu motores a preço normal e sustentou seu próprio negócio. Só que, para a Rússia, esse caminho é destrutivo. Já agora, o dinheiro proveniente da China está entrando cada vez menos. O ministro da Indústria da Rússia, Anton Alikhanov, declarou que o volume de comércio com a China começou a cair, em 8% em comparação com o ano passado. E a situação só vai piorar. Os descontos ficam cada vez maiores. Além disso, a China não precisa de tanto petróleo, gás e carvão quanto Putin quer vender. E o Império Celestial comprará cada vez menos a cada ano. Para quê, se ela mesma pode se abastecer? Recentemente, na China foi descoberto um grande campo de gás. Eles estão desenvolvendo de forma muito ativa seus chamados campos de hidrocarbonetos de xisto, mais rápido do que na própria América. Eles estão à frente de todos. As autoridades da China também planejam reduzir as compras de petróleo. O consumo na China nos próximos 10 anos deve cair 40%. O país está migrando rapidamente para carros elétricos e caminhões elétricos. Em termos de número de veículos elétricos produzidos, eles superaram em muito todos os demais. Em números absolutos, na China são vendidos por ano muito mais carros elétricos do que em todos os outros países do mundo juntos. E tudo isso acontece em um ritmo muito, muito acelerado. E nesse mesmo ritmo acelerado, acredito eu, também vai se desenvolver a energia renovável. A China constrói muito rapidamente usinas solares e eólicas, ergue as maiores hidrelétricas do mundo, projetos gigantescos em sua escala. Será um complexo em cascata de hidrelétricas com uma produção enorme de eletricidade. E ali, no total, serão investidos nessa construção algo em torno, ao que me parece, de 67 bilhões de dólares. Além disso, o país está atualmente construindo dezenas de novos reatores nucleares. No fim das contas, o Império Celestial receberá centenas adicionais de gigawatts de capacidade. E os recursos energéticos russos não lhe serão necessários. As consequências disso a Rússia já está sentindo. Por exemplo, os mineradores de carvão russos ficaram à beira da falência. O Kuzbass ficou sem encomendas. E isso aconteceu justamente porque a China está reduzindo de forma radical o consumo de combustíveis fósseis sólidos, passando gradualmente para fontes de energia mais ecológicas, para que haja menos nevoeiro de carvão sobre as cidades chinesas. A China, por enquanto, continua comprando carvão apenas de territórios fronteiriços com a Rússia, principalmente na Transbaicália. De lá, o transporte é barato e a extração é feita, em sua maioria, por empresas chinesas. O campo carbonífero de Zachulan é daqui que o carvão será levado para a China por milhares de caminhões.
Para isso, agora está sendo construída uma estrada, derrubando hectares de florestas protegidas. A estrada passa por cima de todas as plantas listadas no livro vermelho. Todas. A extração de carvão destruirá aqui todo o ecossistema, o rio e os pinheiros centenários. Aqui não vai viver ninguém. Nem plantas, nem bichinhos, ninguém. Aqui haverá uma paisagem lunar. Esse rio vai sofrer. Isso é inevitável. E o Chicoia não será desviado, porque embaixo dele também há carvão. Não é apenas um crime, é até um cuspe na cara da população local. Os moradores locais foram simplesmente informados do fato consumado. Nem será permitido se aproximar da estrada que está sendo construída. Fica a 250 metros da minha horta. E a 250 metros, pelas leis deles, nós não temos o direito de nos aproximar dessa estrada. O que é isso, então? Quer dizer que agora eu saio para a minha horta e já estou violando a lei? Vou levar multa? Agora, claro, não vamos mais viver aqui. Todo mundo entende isso. Porque descobriu-se que aqui há carvão que é necessário para outro estado. No trabalho da mineração de carvão, atuam principalmente chineses. Eles se comportam como bárbaros. Tratam com desprezo tanto as pessoas daqui quanto a natureza, dizem os moradores locais. Eles não estão em sua própria terra. Não tem qualquer motivo para respeitar algo ou preservar pensando no futuro. Os russos que vivem aqui foram literalmente levados ao desespero. Além disso, a China compra em enormes volumes a madeira russa. A Sibéria está se transformando gradualmente em um deserto sem vida. As autoridades estão destruindo a nossa taiga russa, lugares únicos e protegidos por toda a Rússia. Assim, aos milhões de hectares, vendem aos chineses, destroem. A China se tornou o maior consumidor de madeira do mundo, e a Rússia, um dos líderes na exportação de madeira. Eis essa cooperação. Enquanto isso, a China preserva suas próprias florestas, protege-as do desmatamento. Na China também existem florestas que cortem as deles, mas deixem as nossas em paz. A população não vê absolutamente nada de benefício no fato de os chineses levarem a nossa madeira. Mas Putin não se importa com a opinião das pessoas, assim como não se importa com o fato de a Rússia estar se transformando em uma república bananeira. A Rússia já praticamente não consegue comerciar nada além de matérias-primas, madeira, petróleo, gás e carvão. Produz cada vez menos bens próprios e compra cada vez mais da China. Roupas, calçados, telefones. Trocam a riqueza nacional por produtos baratos. Isso é neocolonialismo. Economistas já estão comparando os russos a nativos e os chineses a colonizadores dos séculos 16 a 17, que trocavam ouro dos nativos por miçangas de vidro. Aliás, nos últimos anos, a exportação de ouro da Rússia para a China também cresceu de forma significativa. Coincidência? Não acho. Putin garante que o comércio entre os dois países é mutuamente vantajoso. Diante das câmeras, assina acordos de forma pomposa. Mas se não ouvir Putin e ler atentamente o texto dos acordos, fica imediatamente claro que tudo isso são palavras vazias. Ou, como já foi dito antes. Isso é encenação. Isso é ostentação. Ou melhor, ostentação de chifres. Em um dos documentos, acertaram o fornecimento à China de renas do norte vivas e de seus chifres. Ou a exportação da Rússia de tupinambo, frutas silvestres, cogumelos, pinhões. É isso que Putin apresenta como acordos estratégicos de grande escala. O saldo comercial da Rússia com a China é negativo. Ou seja, em termos monetários, ela compra da China muito mais do que vende para ela. A Rússia exporta matérias-primas baratas e importa bens com alto valor agregado. Por exemplo, automóveis. Os carros chineses inundaram o mercado russo e estão expulsando os fabricantes locais. A Kamaz está à beira da falência e sobrevive apenas graças a encomendas militares. A situação da Avtovaz também é deplorável. Seus Lada são cada vez menos comprados pelos russos, por mais que Putin os promova. Bom carrinho. Não é nada mal, confortável. Funciona, é controlável. Bom. Obrigado. Mas os russos têm outra opinião. 30 quilômetros de rodagem. Até um carro novo, saído da concessionária, quebra. E até autoridades russas se indignam. Agora, na Duma estatal, temos o Lada Vesta. Eu ando nele, fico batendo a cabeça no teto. Não há dinheiro para desenvolver a própria indústria automobilística. E ela perde de forma irremediável a concorrência para a chinesa. O mesmo ocorre em outros setores. Fábricas têxteis estão fechando, fabricantes de calçados estão indo à falência. Mas até mesmo aqueles que ainda operam, na realidade, já não produzem produtos russos.
98% das empresas registradas da indústria leve são pura ficção. Elas não têm instalações produtivas, têm um sistema de registro meio ridículo. Mas formalmente constam como empresas russas da indústria leve. Na realidade, elas apenas ajustam alguma coisa ou trazem algo da China e vendem como se fosse produto da indústria leve russa. Ou seja, a China praticamente destruiu a indústria leve da Rússia. Isso não é dito apenas por especialistas independentes, mas também por industriais russos. Em seus fóruns, eles tentam chegar até Putin. Infelizmente, a participação de toda a produção nacional, realmente nacional, é medida em porcentagens, nem dezenas de porcento, mas porcentos, unidades de porcento do volume de consumo no mercado interno. Todo o resto penetra no mercado interno disfarçado de produto nacional, vindo do nosso vizinho do Sudeste. A China absorveu a economia da Rússia. A China conquista a Rússia sem disparar um único tiro. Nas regiões fronteiriças, os chineses já se sentem donos. Nas empresas chinesas de extração de madeira na Sibéria, todos os dirigentes e especialistas qualificados são chineses. Eles têm bons salários, enquanto os russos ali são trabalhadores braçais, com salários muito menores. E sem direitos elementares. Reclamam que até para ir ao banheiro só é permitido com autorização. Está determinado que você vá depois de certo tempo. Então vá. Fora isso, não ouse querer. Antes, as pessoas eram pessoas. Agora, são tipo escravos. Em alguns povoados da Sibéria, os chineses já são mais numerosos do que os russos. Olhem quantos eles são aqui. São muitos. Já zombam dos russos. Já agora, na Sibéria, há muitas aldeias em que os chineses constituem a maioria. Eles alugam em massa terras agrícolas com centenas de hectares por dezenas de anos. Mão de obra chinesa, matérias-primas chinesas, equipamentos chineses. E a exportação vai apenas para a China. Ou seja, ela assume controle total e ainda traz força de trabalho da China. Na Transbaikalia, há cada vez mais inscrições em chinês. Os visitantes do Império Celestial frequentemente tratam essa região como se fosse sua província. Os chineses já dizem há muito tempo: o Baikal é nosso. Para a China, isso não é Baikal, mas Baikai. É assim que soa em chinês. E não é Vladivostok, mas Haishenwai. Não é Blagoveshchensk, mas Hailanpao. A China renomeou algumas cidades russas em seus mapas. Devolveu-lhes os nomes históricos que existiam antes da incorporação desses territórios ao Império Russo no século XIX. A decisão de renomeação foi tomada pelo governo da China. Em uma circular do Ministério dos Recursos Naturais do país, disse: as fronteiras históricas da China são traçadas de acordo com as fronteiras reais, com base em materiais históricos. Até mesmo no Serviço Federal de Segurança russo, agora chamam a China de inimiga da Rússia. Veem uma ameaça direta no fato de que o Império Celestial pode reivindicar direitos sobre o território do Extremo Oriente. Tudo isso está descrito em um documento interno do Serviço Federal de Segurança que, graças a um vazamento, acabou em posse do jornal ocidental The New York Times. Nele, fala-se não apenas das reivindicações históricas da China, mas também do fato de que os serviços especiais chineses recrutam russos que têm acesso a segredos militares. Os chineses também, sob o disfarce de projetos acadêmicos e de mineração, estudam a infraestrutura russa. Os funcionários do Serviço Federal de Segurança concluem que a China representa uma séria ameaça à segurança da Rússia. Sobre isso, informam constantemente Putin, mas todos os alertas do Serviço Federal de Segurança, o ditador simplesmente ignora. Quem é que hoje vai ouvir os caras do Serviço Federal de Segurança que dizem: pessoal, a China é inimiga, não brinquem com ela. Se disserem isso a Putin, ele vai responder: o quê? E o que o Putin vai dizer se ele depende da China? Eles até calculam, sim, mas de que adianta? E lá no Kremlin dizem a eles: sabem, pessoal, claro que valorizamos o seu estrategismo, mas vão com isso para bem longe. Façam, por favor, esse trabalho de vocês em rolos e sem texto, mandem para o Kremlin. Nós vamos usar para o fim apropriado. Ao entregar à China o controle de sua economia e de seus recursos naturais, a Rússia, como consequência, perde também sua soberania. Putin vendeu seu país à China por trocados em nome de uma ideia obsessiva, maníaca, de conquistar a Ucrânia. Agora, a Rússia não é um estado independente. Se os russos serão obrigados a aprender chinês, pendurar placas com hieróglifos nas instituições e erguer bandeiras chinesas não é tão importante. A essência é que eles já vivem em uma colônia da China.
A colônia do século XXI não exige a bandeira da metrópole. Basta que suas exportações dependam de um único país e que o orçamento dependa de uma moeda estrangeira. O curso em direção à China deu ao Kremlin um alívio temporário, mas no longo prazo consolidou o status de apêndice de matérias-primas. Enquanto Putin fala de soberania, os fatos provam o contrário. A Rússia se transformou em uma província da China e Putin se tornou um vassalo de Xi Jinping. Maxim Urlapov, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.